Fala pessoal, bom dia, Gênesis capítulo 7 hoje, olha só, conversamos no vídeo anterior sobre o capítulo 6, a corrupção geral do gênero humano, o plano de Deus para salvar Noé e sua casa e assim constituir uma nova genealogia através dele, porque ele era o único justo diante dos olhos do Senhor. Só que a gente vai focar um pouquinho nesse começo de capítulo, porque essa é uma informação que nos choca. Poxa vida, diante de tantas pessoas, né? Então eram milhares de pessoas lá e realmente Noé foi o único achado ali. Como assim, pessoal? Poxa vida, será que durante 100 anos de construção de arca, ninguém foi lá conversar, ouvir o que ele tinha para falar, o que ele tinha para fazer, por que ele estava fazendo aquilo, o que Deus estava orientando? Mas olha só a gravidade da situação. As pessoas não estavam nem aí, as pessoas eram violentas, eram egoístas, ao ponto de realmente falar, esse cara tá doido, isso aí é coisa. E olha só, somente Noé e sua família foi salvo pelo Senhor e aqueles animais que entraram na arca conforme Deus ali permitiu. Então, realmente a terra, ela estava corrompida de uma maneira assim que talvez seja inimaginável. Hoje a gente vê, né, as notícias, as coisas e tudo mais, mas pelo visto ali estava assim, estava um estado crítico, um estado assim, totalmente crítico. Então realmente Deus permitiu isso, Deus elaborou esse plano para a genealogia de Noé chegar até o nosso Senhor Jesus. Então a gente precisa entender isso aqui, tá? Vamos lendo versículo por versículo, a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Então deixa sua Bíblia aberta, pega sua caneta aí, que é muito importante cada detalhe aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Então, esse primeiro versículo já dá uma pregação inteira. Porque realmente é o que eu falei, pessoal. Poxa, somente Noé, porque te hei visto justo diante de mim. Então olha só, não é justo diante dos homens, não é bom diante das pessoas, da sociedade, é justo diante de Deus. E toma cuidado sobre a questão de ser justo e ser bom, tá? Quando um homem vai chamar Jesus de bom, ele tá falando assim, bom? Fala assim, não, bom é Deus, né? Bom é o Senhor. Até o próprio Senhor Jesus, né, deixou muito claro isso. Então, ser justo, o que é ser justo? É aquele que realmente ama a palavra de Deus e aplica isso, a sua justiça. Deus é amor, juízo e justiça. Então uma pessoa justa é aquela que valoriza a palavra do Senhor, é aquela que crê nessa palavra e aplica na sua vida. Ela entende, ela tem fé no Senhor. Ela é uma pessoa justa. Então, os próprios Senhor Jesus lá na frente, ele fala, né? Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, aqueles que estão doentes, perdidos, né? Eu vim para esses. Os justos estão aqui, ó, com a minha palavra, estão me seguindo, estão me buscando. Então, qual que é o nosso objetivo de vida? Primeiro, em primeiro lugar, buscar ao Senhor todos os dias, para a gente entender essa justiça dele, para nós sermos justos diante dos seus olhos, né? Não é ser bom, perfeito, nada disso, não. A gente está bem longe de ser perfeito, essa é a verdade, tá? Mas nós precisamos valorizar essa palavra aqui. E as situações do dia a dia nos pedem isso. Tá? Então, no trânsito, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tudo pede para você aplicar a palavra de Deus, tá? Então, toma cuidado com isso aí, tá? Você não é perfeito, você não é bom, você não é o bambambam, não. Você é uma pessoa, você é filho de Deus, se assim você crê no Senhor, entendeu o sacrifício dele por amor a você e a mim, e aí você, seguindo a palavra de Deus, você é justo. Mas para ser bom, não tem como, porque somente bom é o nosso Deus, tá bom? E um dia nos céus teremos corpos glorificados com Ele, mas nunca seremos acima dele, porque Ele é Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Rei dos Reis, tá bom? Por enquanto aqui nós, ó, vamos seguindo, vamos indo, tá bom? E vamos que vamos. Mas isso é um detalhe muito importante. Então, uma busca para você aí, buscar o Senhor todos os dias e buscar essa justiça de Deus para a sua vida, tá? Vamos continuar. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Aí você fala assim, como assim animal limpo? Como assim animal impuro? O que é isso? Não entendi. Porque isso daqui, na verdade, Deus já tinha orientado Noé naquela situação, e até mesmo, né, os filhos de Deus ali depois daquela geração, sobre isso, tá? Lembra que o pecado entrou no mundo, lembra que o pecado, ele deturpou muita coisa, e agora essa informação, basicamente, ela está escrita, ou melhor, descrita, em Levítico, capítulo 11, tá bom? Se você abrir lá na frente, depois ainda do livro de Êxodo, tá? O livro de Levítico, né, foi aquele livro para realmente o sacerdócio levita, tá?
para eles organizarem aquele povo do deserto, né, os mais de 2 milhões de pessoas, e Deus estipulou regras, ordens, para realmente eles seguirem ali o padrão do Senhor, para eles serem levados para a Terra Prometida. Depois mostra a construção do tabernáculo e tudo mais. É um capítulo assim que é bem ele é bem bacana de ser estudado. Mas aqui, olha só, no capítulo 11 de Levítico, a epígrafe é os animais que se devem comer e os que não se devem comer. Então aqui Deus, ele estipula, né, animais de unhas fendidas, fendas de unhas que se dividem em duas, destes não comereis e tudo não sei o que. Então ele vai assim, vai mostrando os tipos de animais. Se você tem interesse em procurar essa informação, fica à vontade. Eu vou chegar um dia lá na frente em Levítico capítulo 11 aqui no YouTube, tá? Eu já falei sobre Levítico 11 em outras mídias sociais, tá bom? Então você fica à vontade, tá na descrição aqui do vídeo, né, as minhas outras redes sociais, mas basicamente é isso. Deus estipulou aqui animais que poderiam, que podem se comer e animais que não podem se comer. São animais puros, animais limpos e animais impuros aí, tá bom? Se você quiser, dá uma passadinha lá para você entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas focando, vamos lá, voltou aqui. Noé, ele na verdade nem vai lá buscar os animais, é os animais que vão entrando ali na arca. Isso aqui é fantástico, né? É algo cinematográfico mesmo, né? Os animais indo, avançando, né? Entrando na arca, e os demais ficaram pela terra mesmo, tá? E aí ele continua, também das aves dos céus, 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face da terra. Então, ou seja, essa quantidade que Deus estipulou aqui é para essa continuidade, tá bom? Poxa, mas Deus vai eliminar todos os outros animais que estavam lá? Poxa, que Deus é o Deus de criação, Deus é o Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, Ele é o Deus, Ele quem nos criou, Ele quem nos formou, Ele tem total autoridade e controle sobre a minha vida, a sua vida, e isso não é quesito de discussão não, tá? Você precisa entender isso, pessoal. Nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Nós não temos controle sobre nada, nós não podemos tornar um fio de cabelo nosso escuro e claro, nós não podemos mudar a nossa pele, nós não podemos fazer nada, porque Deus é o nosso Senhor e Criador, nós não temos poder sobre isso. Ele simplesmente nos mostra o caminho a seguir, e Ele tem o controle da nossa vida. E eu posso dizer uma coisa para você muito clara e muito simples, esse controle é maravilhoso, esse poder sobre nós é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus que foi deixado para todos aqueles que nele creem é maravilhoso. Eu não sei porque tem tantas pessoas que detestam essa palavra aqui, né? E Jesus vai lá na frente, ele vai falar para o povo fariseu mesmo, fala assim, olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, o diabo é o pai de vocês. Isso aqui é muito forte, toma muito cuidado com isso, pessoal, porque ser separado de Deus é uma destruição eterna, é uma condenação eterna. As pessoas têm essa mania de ligar que a separação de Deus, então uma pessoa que se foi, né, e não ela já era, puf, ela desapareceu. Não é assim, não é assim. Todos nós estaremos ou no céu ou no inferno. O céu é para aqueles que creem no Senhor Jesus de todo o seu coração, entenderam o sacrifício dele, que o próprio Deus levou sobre si os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, para nos dar a vida eterna. Ele sofreu por amor a você e a mim. Não foi simplesmente um dia qualquer. Não, foi algo incrível, foi algo maravilhoso. Foi algo que ele mesmo falou assim, olha, eu me entrego pela vontade do meu Pai por amor a vocês. Então você precisa entender isso, pessoal. Você precisa entender isso, tá? O cristianismo não é simplesmente qualquer coisa, mais uma. Não. O cristianismo é a base de tudo. É a base de tudo. Porque o nosso Senhor é o único Deus, o Redentor, o Salvador. E Ele quer qual que é a vontade dele, que está descrito na palavra do Senhor, que todos tenham conhecimento da verdade, que é Ele mesmo, e sejam salvos. Então, eu gravo esse vídeo para você realmente entender isso, que o Senhor Jesus conhece quem é você, conhece o seu nome, conhece tudo sobre você. Ele sabe quem é você antes da fundação do mundo. Ele já sabia que você estaria aqui vendo esse vídeo. Então eu espero que você valorize a palavra de Deus, que você o busque de todo o seu coração. Não seja religioso, mas seja um filho de Deus, um filho do Senhor. Ele está te chamando, tá bom? Vamos continuar aqui. E aí no versículo 4 diz assim, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites,
e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. Agora, isso aqui é um detalhe, tá? Bom, Deus ainda deu mais 7 dias depois desse aviso. Olha só, pessoal. Então, basicamente aqui, Deus ele vai prolongando. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que ele vai dando tempo. Ele vai dando tempo. Nós estamos hoje, no que chamamos o tempo da graça. O que é o tempo da graça? É o tempo que o Espírito de Deus se faz presente. Ou seja, ele está chamando as pessoas. Ele está convidando. Ele está cutucando as pessoas para realmente as pessoas acordarem, abrir os seus olhos, buscarem o Evangelho, buscarem o Senhor. Então, é o tempo que está indo, o tempo que está indo. Então Jesus lá na frente ele também fala, né? Assim como foi nos dias de Noé. Então você precisa entender isso aqui. Olha só, a gente está aprendendo sobre Noé agora aqui, sobre essa arca aqui. E se Jesus for lá na frente, é algo de grande importância, tá? Então Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que vai chamando. A pergunta é, quantas vezes ele já chamou você? Quantas vezes ele já mostrou para você o caminho? Ele já falou assim, olha, é aqui que funciona, é assim que tá certo, é assim que você precisa ir. Mas o orgulho, o egoísmo, a soberba, muitas vezes nos separa de Deus e realmente a gente fica perdido com isso. Então, esse é mais um chamado para você. Deus, eu tenho certeza que já te chamou várias vezes. Se você está meio indeciso com as coisas, eu acho que agora é a hora de você entender isso. Que Deus está te chamando de uma vez por todas para você aceitar, abrir a porta. Já conversamos em Gênesis capítulo 3, né, sobre a porta. Sobre a porta do pecado, a porta que é o nosso Senhor Jesus. A gente vai focar um pouquinho mais nisso aqui também, tá bom? Mas aí ele fala que depois de 40 dias vai ter chuva sobre a terra e ele vai desfazer toda a substância. Olha só, essa expressão substância, pessoal, é uma expressão assim, né? Que você fala assim, nossa, Deus está me chamando de substância. Mas é para você entender que nós somos pó, nós somos criação do Senhor. Então você precisa entender isso, que mesmo sendo carne, mesmo sendo pele, mesmo sendo osso, músculo, tudo isso é a criação do Senhor, é a substância que Deus nos criou. Mas o Espírito de vida veio dele. O sopro que ele assoprou lá em Adão, que está em nós, é aqui, ó, o sopro de vida. A gente acorda todos os dias. É algo vindo de Deus, é algo vindo do Senhor para nós. Então você precisa entender isso e valorizar isso na sua vida, tá bom? É um privilégio poder acordar. Por quê? Porque é mais um dia de adorar ao meu Deus. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, eu vou buscá-lo, eu vou adorá-lo. Enquanto eu estou esperando, eu vou buscando, eu vou louvando, eu vou adorando. Pessoas aqui em toda a Bíblia, elas tiveram uma vida que assim é inimaginável para nós. Os profetas principalmente, Jeremias, Isaías, tantos outros, o que sofreram por amor à palavra de Deus, mas o que sofreram, e muitas vezes Deus não respondia a eles. Ele respondia algumas situações, outras não, e o próprio Senhor fez eles passarem por poucas e boas. Então, você precisa entender isso. A vida não é um mar de rosas, né? A vida não é uma coisa maravilhosa, linda e perfeita e tudo mais. Ela só é maravilhosa com a presença de Deus. Não significa que estamos livres de qualquer problema. Não, pelo contrário, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Algumas versões falam, nesse mundo vocês passarão, né? Passais por aflições. Mas, Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ou seja, todos os profetas que sofreram estão com o Senhor nos céus. Todos aqueles que creram no Messias que viria estão com o Senhor nos céus. Todos aqueles que perseveraram até o fim estão com o Senhor nos céus, reinando com Ele, né? Agora sem dor, sem nada de problema, aquilo lá, tá tudo lá, só aguardando o Senhor Jesus retornar para buscar os seus e assim estaremos eternamente com Ele nos céus. Então, vale a pena, pessoal, seguir a palavra de Deus. Não pela a consequência, mas por quem Deus é, tá bom? Por quem Deus é. É isso que é valorizar. O nosso Pai, o nosso Criador. Deus pensou em tudo, pensou em absolutamente tudo. E Ele está te chamando, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos. Inimaginável também, a gente não consegue fazer essa ligação, como que era a parte muscular, física, não tem como, é inimaginável para nós também, né? Fazer essa ligação da quantidade de anos que Noé tinha aí. 600 anos? Não dá para ter uma ideia, tá bom? Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do
dilúvio. Então, agora entrou. Eles entraram, os animais entraram. Vamos ali para o versículo 8. E olha só, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. Então você precisa entender isso. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é fiel e ela tem um poder que movimenta natureza, movimenta a sociedade, movimenta tudo que você imaginar, tá? Então não fique falando assim, é uma oração, é mais uma oração, né? Se Deus responder, respondeu e boa. Não é isso não. A palavra de Deus ela é poderosa e eficaz. Quando a gente ora e Deus responde, a palavra dele em favor a nós e ele modifica situações, modifica circunstâncias. Existem coisas tão simples da vida que às vezes a gente ora e Deus realiza. Então Deus modificou basicamente ali o tempo, a questão, a nosso favor naquele momento. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus é perfeita. E você precisa valorizar isso, tá? Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus ele fala várias e várias vezes para muitas pessoas e a palavra dele modifica de uma forma que transforma a vida da pessoa e transforma a situação que eles estão vivendo ali. Isso aqui é fundamental a gente entender, tá bom? Bom, vamos continuar. Olha só. E aconteceu que passados 7 dias, aquele tempo que eu falei da misericórdia lá, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam, presta muita atenção nesse versículo, tá? Grifa na sua Bíblia o versículo 11. Se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, vírgula, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 11 e 12. Vamos lá, isso aqui é mais uma pregação. Porque é o seguinte, pessoal, olha só. Muitas pessoas, infelizmente, acham que o dilúvio não existiu, que foi uma fantasia, que é uma invenção. Alguns já dão uma retorcida e falam que o dilúvio foi local, não foi mundial. E tem tantas teorias aí, mas tantas teorias. Mas a gente precisa começar a aprender que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira por completo. Por completo. Então, a partir do momento que você vai querer discutir com a palavra de Deus, você vai perder. Esse é o primeiro ponto, tá? Você vai perder. Porque você vai querer buscar, e quando você achar, você vai ver, pô, eu estava errado mesmo, né? Eu estava errado. Então, você tem que valorizar o que está escrito, o que está escrito, tá? Muitas coisas não foram escritas na Bíblia. Muitas coisas, não tem como. Lá, o próprio Jesus, né, lá na frente também, as pessoas falam, né, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia, né, não caberia nas bibliotecas naquela época. Hoje a gente sabe que é uma outra realidade, tem milhões de livros aí, né? Mas você precisa entender isso, que a Bíblia nos apresenta o que Deus estipulou para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual e realmente a palavra é suficiente para a nossa vida, para o nosso próximo momento de vida aqui mesmo, pessoal. Você precisa entender isso. E olha só, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, é algo específico. Olha só, específico. Então não está escrito assim, é um dia qualquer. Então, de repente chegou. Não, aqui está descrito que dia que é, que mês que é, no mesmo dia, e agora todas as fontes do grande abismo se romperam. Como assim, grande abismo? Que fontes são essas? Que é isso? Tá? E as janelas do céu se abriram. Agora olha a colocação, tá? Romperam as fontes do grande abismo ou seja, junto, e as janelas do céu se abriram. Então, qual que é uma teoria? Que essa fonte do grande abismo, ela veio de baixo para cima. Então, a gente sabe aí, né, daquele, como chama? Lençol freático, né, que fica lá embaixo da terra. Então, basicamente é assim, é como se as águas subiram e também as janelas do céu se abriram. Então veio água de baixo e de cima. De baixo e de cima, não tem nem o que falar, né? Então isso aqui é fundamental a gente entender. Por que eu estou falando isso para você? Eu fui estudando, né? Eu fui pesquisando alguns comentários e fizeram uma ligação com Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vamos abrir lá no final da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 7.
Olha só, ali, né, o capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, sendo que Noé é mencionado. E olha o que está escrito: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Das coisas que ainda não se viam. Então, olha só, não se via nada disso. Água vindo por baixo, a água caindo por cima daquele jeito, uma chuva jamais vista, porque se você pegar o livro de Gênesis ali, fala que ainda não havia, Deus não havia derramado chuva sobre a face da terra. Então era algo que não se via, nunca se viu isso. E aí é mais uma prova, né, do que o famoso arco-íris, né? Então você conhece aí o arco-íris e tudo mais, né? Lindo e maravilhoso. Criação de Deus em Gênesis capítulo 9. A gente vai conversar sobre arco-íris depois, sobre isso também, tá bom? Mas você precisa entender que o arco-íris ele surgiu a partir do capítulo 9. Aqui não existia. Se já chovesse antes, o arco-íris já poderia ter sido mencionado. Por quê? Qual que é a explicação científica? A luz do sol bate nas gotículas de água e forma o arco-íris. Mas como não tinha ainda chovido sobre a face da terra, eles nunca tinham visto isso, confirmando o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 7, tá bom? Então faça essa ligação aí dos dois versículos e capítulos para você estudar depois e meditar, tá bom? E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Se você também, como eu, pelo menos biblicamente falando, faz essa ligação com os números, você vai ver que o número 40 se repete várias e várias vezes na Bíblia. 40 dias e 40 noites, 40 dias de jejum, e tantas outras vezes que 40 dias foram mencionados, né? A gente vai lendo aqui e você vai vendo que esses 40 dias foram várias vezes mencionados por várias vezes em toda a Bíblia. Assim como vários números se repetem, número 7, número 12, tá bom? Então realmente a gente vai vendo essa numerologia também ao acompanhar os capítulos aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca, totalizando 8 pessoas. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. Então, basicamente, tudo que Deus ordenou entrou na arca, tá? E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Ou seja, qual que é o espírito de vida? É aquele que Deus soprou. Então, valorize o espírito de vida que Deus colocou aí em você. Que privilégio poder acordar. Já falei isso nesse vídeo, hein? Então, valorize isso aí na sua vida, tá bom? E olha só, e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E agora, e o Senhor fechou a porta por fora. Agora vamos ligar com João capítulo 10, versículo 9. E o Senhor a fechou por fora, tá? Vamos lá para João? João capítulo 10, versículo 9, tá? Você vai entender por que eu estou falando isso, tá? Aqui, o livro de João, né, apresenta por várias vezes Jesus como algo ou como alguém, né? Então Jesus é o bom pastor, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta, Jesus e assim por diante, tá? Então olha só, vamos lá. João capítulo 10, no versículo 9. Olha só o que diz. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Isso aqui é fantástico. É fantástico, pessoal. Tem uma ligação total, completa, com Gênesis 7,16, que a gente acabou de ler. Então, olha só. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Primeiro vai ser salvo. E entrará. E depois, olha só, sairá e achará pastagens. Como assim? Por que está falando isso?
Porque aqui é realmente uma alusão, uma simbologia do que vai acontecer depois de todos esses dias, né, que a gente vai aprender aqui no capítulo. Noé vai ter um momento que vai ter que sair. A porta vai ser aberta. E Noé, ao descer ali a rampinha da arca, ele vai achar o quê? Terra. Vai achar terra, vai achar pastagem, vai achar as coisas. Porque lembra depois lá o passarinho que vai trazer a folhinha de oliveira? Isso aí é mais uma simbologia que eu vou deixar para depois, mas é para você entender, pessoal, você entender que realmente Jesus é a porta. A arca simboliza a salvação do Senhor. Essas pessoas que entraram pela porta da arca e Deus a fechou, acabou o tempo da graça e Deus salvou essas pessoas, justas diante dos olhos do Senhor, que creram no Senhor, que buscaram o Senhor e foram salvas. Agora me fala, qual que é o sentido em viver em orgulho? Qual que é o sentido em viver em soberba? Não tem nenhum sentido. Não tem. Eu sou o dono da verdade, eu sou o dono disso, eu faço meu próprio caminho, eu sou forte, eu sou isso. Para, pelo amor de Deus. Para, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que tem que sair da nossa mente, sair do nosso coração. E não tem sentido viver assim. Não tem sentido. Quantas pessoas acham que pela força do seu braço vão conquistar as coisas, vão realmente fazer diferença? Não dá. É o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem dá o nosso dom, é o Senhor quem coloca na nossa vida as circunstâncias. Você sabe o que aconteceu com o faraó do Egito, lá no livro de Êxodo, a gente vai chegar em Moisés sobre isso também. E é impressionante a soberba, o orgulho que aquele homem teve e realmente, depois de tantas pragas, tantos sinais, tantas maravilhas, poxa vida, qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que esse faraó também fosse salvo, se convertesse, assim, poxa vida, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas esse faraó não se dobrou, pelo contrário, ele levou muitas e muitas pessoas à ruína com ele, porque também foram enganadas, foram simplesmente assim, eu tenho que seguir a ordem desse cara, e ponto final. Olha o prejuízo, tudo por não dar ouvidos à palavra de Deus. Isso é assim, por toda a Bíblia tem exemplos disso, a história mostra isso, quantas pessoas caíram por desvalorizar a palavra de Deus, desvalorizar o Senhor, não crer no Senhor, aplicar as coisas na vida com a sua própria força, achando que é o dono da verdade do mundo. Não é assim que funciona, não é. Deus é único, é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, toma cuidado com isso aí, com o que você pensa sobre esses detalhes, tá? Não fica perdendo tempo com discussãozinha tonta, mas dobra os seus joelhos e fala assim, Senhor, toma minha vida e deixa eu ser um caminho para as pessoas olharem e verem o Senhor Jesus e o Evangelho transbordar em mim e o Teu Santo Espírito fazer a diferença, porque não sou eu, mas o Senhor, é dele, por ele, para ele, é ele, não sou eu, eu sou apenas um instrumento. A gente falou aqui, nós somos pó, nós vamos passar aqui, ó, nossa vida é passageira, mas aquilo que Deus nos transborda no nosso coração, na nossa vida, tem que refletir ao Senhor Jesus. É isso que você tem que valorizar na sua vida. Esse é o propósito, esse é o dom que você está buscando, tá bom? Então, tudo isso aqui a gente aprende através da vida de Jesus, porque Ele é a porta. E entrando por ela, nós vamos fazer com que as pessoas ao nosso redor olhem e falem assim, meu, que porta é essa? Que caminho é esse? E você vai falar assim, é o Senhor Jesus, Ele é a porta. Entra também, vem pra cá, ouve ao nosso Deus, ouve ao nosso Senhor. Meu, você quer um evangelho melhor? Para uma salvação? Você quer uma palavra melhor para uma vida eterna? Para algo bom? Para algo bom que vem do Senhor? É isso, esse é o evangelho. É Deus mostrando para nós o caminho, a verdade e a vida, que é Ele mesmo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Versículo 17, aí já entra no dilúvio mesmo, tá? E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Então, aquela história de que o dilúvio foi local, esquece. Foi mundial, não tem o que falar. Deus, ele fez
as fontes do abismo se romperem e as janelas do céu se abrirem por todo o mundo, por todo o mundo. Alguns cientistas falam que isso é impossível. Haverá impossíveis para nosso Deus? Não, nenhum. Não há impossíveis para nosso Senhor. Ele faz o que bem quer, a vontade dele. Ele é o Criador. Não é impossível, nada é impossível para o nosso Deus. E ele fez isso mundialmente. Ele fez o mundo debaixo d'água. Tudo foi coberto. Olha só, todos os montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. E agora olha só o próximo versículo. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Aqui na minha versão da Bíblia, é uma Bíblia de estudo de Matthew Henry, ele fala que mais ou menos seria 6.858 metros acima. Então olha só, cobriu tudo, cobriu tudo. Ah, Caio, mas eu já pesquisei aqui, tem montanha muito maior. Meu, você está falando de hoje, você tá falando de hoje. Ele não sabe essas formações como foram feitas após o dilúvio. Mas você precisa crer que tudo isso daqui foi coberto. Não teve nada, ninguém teve chance, não teve nenhuma chance de salvação ali. Tudo foi coberto pelas águas que o Senhor enviou. Então, pare de deturpar, pare de querer modificar as coisas. Não, o que está escrito, está escrito. Muito bem interpretado pelo Espírito Santo, está tudo certo. Agora, se você querer começar a deturpar as coisas, não vai dar certo não. Foi coberto, foi feito, foi colocado, Deus fez. Entenda isso, tá bom? E aí ele continua. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado, como de fera, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Olha só, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Então, ou seja, basicamente aqui, depois desse dilúvio, acabou tudo, acabou tudo. Somente quem estava na arca com o Senhor sobreviveu. E aí todo esse tempo que eles vão passar na arca, que eles vão esperar as águas baixarem, todos eles estavam ali. E eles seriam os responsáveis por essa continuação da genealogia. Então você vai entender isso mais para frente no próximo capítulo, tá bom? E olha só, assim foi desfeita toda a substância, olha só a expressão substância de novo, que havia sobre a terra, sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E olha só agora a expressão. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Pessoal, essa palavra extintos, essa expressão, e foram extintos, porque muita gente fala assim, poxa vida, passaram-se... tinha milhares, né, de pessoas lá, não dá para contar certinho, mas assim, e os ossos? E a carne dessas pessoas depois desse dilúvio? O que aconteceu com essas pessoas, né? Foram extintos. Realmente Deus retirou, extinguiu tudo, extinguiu carne, extinguiu os ossos, extinguiu tudo, porque imagina só Noé descendo ali da arca e de repente ele olha assim um monte de corpo. Não tem sentido, né? Não tem sentido isso. Deus realmente extinguiu toda a substância, e é por isso que ele fala, olha só, foi desfeita toda a substância. Então, realmente, o que é desfazer? É você pegar, como fala, você vê uma bolacha e puf, realmente foi desfeito, acabou, né, já era. E realmente aconteceu aqui. Fica bem nítido isso, né? Porque não teria sentido olhar ali, né, homens, mulheres, crianças, todos ali, né, depois das águas baixarem, não. Deus, ele limpou completamente toda essa situação. Além das pessoas, os animais também. Então, Deus extinguiu tudo. E na hora que eles desceram da arca, aí eles viram, né, realmente somente as pastagens, como o Senhor falou lá na frente. Isso é importante a gente entender. E o último versículo diz: prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, né? Então, 150 dias aí, as águas ficaram sobre a terra. E aí, depois de um tempo, novamente as águas foram baixando, e aí a gente vai chegar no capítulo 8. E diz assim a epígrafe do capítulo 8, que eu vou falar no próximo vídeo, não hoje, tá? As águas do dilúvio diminuem, tá bom? Então, o próximo capítulo é sobre isso para a gente entender. O que eu quero fechar com você, resumir com você esse capítulo 7 aqui. Nós estamos no tempo da graça, então Deus está nos chamando para um caminho
perfeito. Como assim caminho perfeito? É o caminho dele. O caminho perfeito dele leva à salvação. Por que eu falo que é perfeito? Porque é ele quem elaborou, né? Mas na nossa vida tem situações que a gente fala aqui, tem coisas que, nossa, meu Deus do céu, né? Só a gente sabe que a gente vive. Mas a perfeição que eu digo é a perfeição da salvação. É o plano perfeito para todos aqueles que nele creem. Então, ou seja, quem é o perfeito? É o Senhor Jesus. Ele veio perfeito, ele se mostrou perfeito, se mostrou humilde, carregou sobre si todos os nossos pecados, se sacrificou por amor a você e a mim. Então esse é o plano perfeito, é o plano perfeito da salvação. Então, pessoal, esse é o tempo que Deus está te chamando. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua fé, como está o seu espiritual, mas eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Eu quero fazer uma oração no final desse vídeo, e se você não crê no Senhor Jesus, se você fala assim, nossa, eu caí de paraquedas aqui nesse vídeo, nem sei porque eu vi até o final, eu quero fazer essa oração por você, para realmente você crer no Senhor Jesus, e você fala assim, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, quero que o Senhor fale ao meu coração, eu ouvi esse homem aqui falando nesse vídeo, mas eu quero buscar mais, eu quero buscar essa palavra aqui, eu quero entender melhor. E se você já no seu coração está crendo em tudo isso, eu vou fazer essa oração também para você que está querendo se aproximar, querendo de verdade. Você entendeu quem é o Senhor, quem é seu Salvador, tá bom? Então a gente vai orar e assim eu finalizo o vídeo, tá bom? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te bendigo e te exalto, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor Jesus, por cada vida que assistiu esse vídeo. E eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor coloque no coração de cada pessoa o Espírito Santo de Deus, para que mostrem o caminho, a verdade e a vida a eles, que é o próprio Senhor Jesus. E que eles creiam no Senhor, vivam para o Senhor, se arrependam de seus pecados, de suas falhas, sabendo que são falhos e que precisam do Senhor para viver nesse mundo. Louvado seja o Senhor por cada vida que assistiu esse vídeo até o final. Eu coloco nas tuas mãos a vida deles e peço a tua bênção sobre a vida deles. Que eles sigam ao Senhor, busquem ao Senhor, adorem ao Senhor em espírito e em verdade, para que um dia estejamos nos céus com o Senhor Jesus, louvando, exaltando e glorificando o teu santo nome. Assim eu oro, agradecendo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, pessoal, que a gente possa se reencontrar no capítulo 8 de Gênesis então, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.